Ora então, boa tarde, bom dia, boa noite. Vídeo para dia 24 e para quinta-feira. Já podemos fazer um pequenino recap do que foi o dia de hoje. Portanto, o nosso Parma Juventus com os ambas as partes não aconteceu. Não veio. Tivemos um Parma Juventus na primeira parte, um jogo muito propício a cantos. Eu estava em stream na outra plataforma, no caso eu não posso mencionar em live. É no YouTube, aliás. Que eu disse que nós ainda estávamos na outra plataforma, disse que o jogo estava bom para cantos. Tal aconteceu. Foi um jogo muito propício a esses mesmos cantos. Ok? Tanto é que nós fomos atrás de um over 6.5 cantos na primeira parte, a 2.12 no Telegram, em live, bateu. Tivemos o gol do Parma, no meio disso tudo. Ok? Ou seja, tivemos um gol na primeira parte. E quando se esperava uma Juventus a ter capacidade para reagir, uma Juventus a conseguir, de certa forma, pressionar o Parma, remeter o Parma para o seu último terço, nunca verdadeiramente aconteceu. Aconteceu sim nos últimos 10, 15 minutos, é um facto. Podemos ver aqui. Temos aqui, mas reparem, estão a ver, eles ganharam um canto aos 63, aos 70, aos 76, só passado 10 minutos é que voltaram a ganhar um segundo canto na segunda parte. Só, digamos, os últimos 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, é que tivemos uma Juventus a conseguir estar mais perto da grande área do Parma. Se nós formos a ver aqui, por exemplo, a Juventus na primeira parte, ataques perigosos, remates ao lado, remates bloqueados. Olhem para a segunda parte. A diferença não é muita, ok? Tiveram 6 cantos na segunda parte, eram 3. Mas nunca foi uma Juventus verdadeiramente a empurrar um Parma para o seu último terço. Nunca foi uma Juventus ali completamente a empurrá-los e a asfixiá-los por completo. Em busca do golo. Tanto é que eu nem sequer entrei, por exemplo, em cantos ou nem sequer entrei no over limit para a partida, por exemplo, porque eu não estava propriamente muito confiante que o mesmo pudesse realmente acontecer, ok? O mesmo pudesse realmente acontecer. Agora estou aqui meio perdido, então acabamos por perder a nossa entrada que nós tivemos está-me a faltar a palavra. No gols em ambas as partes. Parece que estou no quê? No, no Parma Juventus. Tivemos o gol na primeira parte, nunca tivemos verdadeiramente perto uma Juventus em busca do segundo, ou em busca do empate, ou um Parma a marcar na 3 a. Por exemplo, o Parma praticamente não saía, mandava bolas para a frente e defendeu. Era mais ou menos isto o jogo do Parma. Vieram os cantos HT em live. Olhando já para o dia de amanhã, não sei como é que vai ser o Arsenal com o Crystal Palace, que outra entrada temos em pré no Telegram, e o Inter com o Milan também temos lá uma entrada em pré. Olhando para o dia de amanhã, temos um Atlético de Madrid a receber um Raio Vallecano, um Atlético que neste momento só tem como segurança para a sua época aguentar o segundo lugar, aguentar um lugar de Liga dos Campeões, assim que é neste caso aguentar o terceiro lugar. Eles estão atrás do Barcelona e do Real Madrid. Atlético 1.53, empate 4.022, Raio Vallecano 6.99. Temos um Atlético, temos um mais do e-mail 1.36, tendo em conta os jogos recentes de ambas as equipas, não me parece propriamente algo descabido. O Raio Vallecano, que nos últimos 5 jogos encaixou em 4 deles, marcou sempre o seu, em muitos deles. Fomos a ver um Raio Vallecano a jogar fora de casa, marcou o Atlético, marcou o Alavés, marcou o Real, não marcou o Barça, marcou o Leganés, marcou o Sassuolo, marcou a Real Sociedade, marcou o Betis, marcou o Villarreal, por exemplo. E temos aqui um Atlético que foi perder com as palmas no último minuto do jogo e que vem de vencer o Real Valladolid por 4-2, antes de sentir 2 derrotas. Portanto, mais de 1.36 parece-me interessante. Há aqui um modo que eu acho muito interessante, que é golos em ambas as partes a 1.95, ok? 1.95. 50% das vezes o Atlético marca um gol nas suas primeiras partes. O Raio Vallecano 80% das vezes marca um gol nas suas primeiras partes e 50% sofre-os, ok? Temos aqui duas equipas, especialmente o Raio Vallecano, que sofre e marca muito nas primeiras e nas segundas partes. Aquele período depois dos 15 minutos iniciais das partidas é o período em que o Raio Vallecano está mais instável, digamos, no jogo. Um Atlético que até tem estado no melhor registro no que toca a golos marcados cedo nos seus respectivos jogos. Mas é sempre uma caixinha de surpresas este Atlético de Madrid. Apenas 10% dos seus jogos respectivos de ambas as equipas ficaram jogos sem marcar. 50% dos jogos do Atlético deu ambas marcam. 70% dos jogos do Raio Vallecano deu ambas marcam. O Raio Vallecano sofre, a maior parte das vezes está sempre a sofrer um gol. Reparem, 20% das vezes apenas ficou sem sofrer. Já o Atlético tem um bocadinho maior percentagem nessa mesma vertente,
Ok? Eu acho que este gol de ambas as partes a 1.95 parece muito interessante para o que pode ser o dia de amanhã. O over 1,5 sério jogar um bocadinho mais pelo seguro, 1.36 também parece-me perfeitamente ajustado ao que pode ser a partida e a exigência de uma e outra equipa. O Raio basicamente é estabilizar até o final do campeonato. O Atlético quererá manter este lugar e o Bilbao ganhou, ou vai ganhar, portanto vai ficar a 3 pontos, portanto há aquela pequena pressãozita em cima por parte do Atlético Bilbao. Avançando e continuando por Espanha, temos o Betis com o Valladolid, a pior equipa do campeonato espanhol, para quem não sabe. Betis 1.20, empate 7.09, Valladolid 13.60, mais do e-mail 1.13, mais 2,5 1.44. Aqui para mim, onde eu vejo mais valor será no gol de ambas as partes a 1.54 ou até no Betis a marcar ambas as partes. Cá está com um modo extremamente interessante. O Valladolid vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas seguidas. O Valladolid está com 10 derrotas seguidas quando joga na condição de visitado. É uma equipa que encaixa muitos golos. Temos o Betis perdeu em casa com o Villarreal por 2-1 na última partida, em casa, porque vem de vencer o Girona fora por 3-1. Vi esse jogo, o Betis jogou muito bem. Temos aqui um Betis que tem 100% das vezes marca pelo menos 2 golos nos seus jogos, ok? A tal odd do Betis a marcar em ambas as partes pode ser bastante interessante. Apenas 10% dos jogos que o Betis fica sem marcar, ou seja, marca sempre. 60% dos jogos teve ambas marcam, 80% dos jogos do Valladolid teve ambas marcam, curioso. Eles sofrem sempre, não são uma equipa de ficar aquém no que toca a golos marcados. Somos aqui a ver nas primeiras partes, 60% dos jogos do Betis, o Betis marca um golo em 60% das vezes na primeira parte, 50% que sofre, 90% das vezes o Valladolid sofre um golo na primeira parte. Isso nós fomos aqui a ver. O Betis é uma equipe mais ou menos equilibrada no que toca a golos marcados nas primeiras ou nas segundas partes, mesmo a nível de golos sofridos também tem mais ou menos esse equilíbrio. Já se formos ao Valladolid, o pior período em termos de golos encaixados ali entre a meia hora de jogo e o intervalo em que, por norma, as equipas mais fortes que eles estão a defrontar estão a dar aquele pressing maior para tentarem ir em vantagem caso estejam empatados para o intervalo, então é o período em que o Valladolid mais encaixa golos. O mesmo se aplica aqui entre o minuto 60 e o minuto 75. Portanto, esta odd do Betis a marcar em das partes 1.72 não me parece todo descabido. Tem também o Betis ao intervalo, mas já sabem, ao intervalo prefiro estar a ver os jogos do que propriamente estar a entrar em pré, porque pode surgir um cartão vermelho, pode surgir um penalti falhado, pode surgir qualquer coisa acabando com o jogo e que faça o jogo ficar no ritmo mais diminuído de ritmo, ou o ritmo de ser um jogo sempre muito parado. Então os HTs é sempre aquela questão. Olhando aqui um bocadinho para a Holanda, temos um Twente a receber o PSV, um PSV que dificilmente, né, praticamente impossível, chegar ao Ajax, quer neste momento apenas e só manter o segundo lugar pela questão da Liga dos Campeões e de acesso à Liga dos Campeões, depois consoante o que pode acontecer ainda na época, poder ser um acesso direto à Liga dos Campeões, ou muito perto disso. Temos um Twente que nos últimos 10 jogos em casa tem 8 vitórias, uma derrota com o Feyenoord por 6-2 e um empate com o Fortuna. Nos últimos jogos o Twente não ganha há 4 jogos, perdeu o tal jogo com o Feyenoord, perdeu com o Heracles, perdeu com o Fortuna e empatou com o Fortuna e empatou com o Zolé. Vamos a ver, teve ambas marcam nos 4 jogos e teve pelo menos 2 golos em cada um dos jogos. Vamos a ver um PSV vem da derrota com o Ajax em casa por 2-0, venceu o Groningen por 3-1 fora e venceu em casa o Almer City por 5-0. Fomos a ver apenas jogos em casa, os últimos 3 jogos não perdeu nenhum, empatou com o Arsenal, venceu o Al, troca o passo, não peçam para dizer da equipa, e ganhou o Groningen por 3-1. Aqui não vamos inventar muito, ok? Aqui não é de inventar muito como se costuma dizer. Se nós formos aqui a ver as odds destes meninos, se eu encontrar o país, eu sou sempre um perigo neste aspecto. Temos um Twente a 4.19, um empate a 4.08 e um PSV Eindhoven a 1.75. Gols em ambas as partes 1.51, mais 2,5 1.47. Parece-me aquele jogo bem simples e sem grande invenção do que pode ser uma odds interessantes para o dia de amanhã. Avancemos para um Clube Bruges St. Julius. Isto é jogo quase de título, porque temos um game com 40 pontos, temos St. Julius com 40 e um Clube Bruges com 42. Uma vitória do Bruges dá um passe de gigante, pelo menos em relação ao St. Julius, no que toca à conquista do campeonato belga. Não se esqueçam que isto na Bélgica é playoffs. Ok. Temos um Bruges 1.85, empate 3.53, St. Julius 4.09. Portanto, nos últimos 5 jogos o Bruges tem 5 vitórias. Ok. Se formos a ver o St. Julius, nos últimos 4 jogos tem 4 vitórias, em 5. Perdeu com o Genk, depois só venceu 4 jogos. Vamos a ver na condição de visitante tem 2 vitórias. Vamos a ver na condição de visitado o Bruges tem 3 vitórias. Duas equipas com uma grande capacidade de molharem um pincel,
apenas 10% das vezes o Bruges fica jogos sem marcar, ou seja, marca sempre. O St. Gilles também tem uma tendência a marcar sempre. Jogos sem sofrer já é um bocadinho mais estável, tanto uma como outra equipa. 40% dos seus jogos ficam sem sofrer. Claro que a maior porcentagem continuam sempre a sofrer um golito. 60% dos seus jogos, lá está, teve ambas marcam nas suas partidas. Vamos a ver aqui, o melhor intervalo de golos do Bruges é nos últimos 15 minutos. E o St. Gilles tem o seu melhor intervalo de golos também nos últimos 15 minutos. Somos aqui a ver as primeiras partes. 70% dos jogos o Bruges marcou um golo na primeira parte. 60% dos jogos o St. Gilles marcou um golo na primeira parte. Portanto, alguma tendência para as equipas marcarem nas duas partes. Nós fomos aqui a ver, mesmo a sofrer os seus golinhos, lá está, os melhores. O St. Gilles também tem um período muito interessante de golos marcados entre a meia hora de jogo e o intervalo. E para amanhã também não vamos inventar muito. O mais 2,5 está a 1.22, mais 2,5 está a 1.80. O ambas marcam está a 1.67, tendo em conta o peso deste jogo e esta estatística que nos dá aqui alguma base para podermos confiar também neste ambas marcam quase a 1.70, também não parece todo descabido. Mas há uma odd muito interessante para o dia da manhã que eu vou colocá-la quase certeza no Telegram. Portanto, sigam o Telegram, está na descrição. Ok? Quase certeza vou lá colocá-la, tenho quase certeza que vou entrar nessa odd espetacular. Não está muito diferente da odd do ambas marcam, mas prefiro jogar um bocadinho mais por aí, porque isto pode ter o jogo pode de repente haver aqui um descalabro e digamos que ambas marcam pode ficar condicionado por um cartão vermelho, por algo que aconteça. Indo para o último jogo que eu vou falar para o dia da manhã, Bolonha com o Empoli. Temos um Bolonha, isto é a segunda mão das meias finais da Taça de Itália. O Bolonha já venceu na primeira mão por 3-0 o Empoli. Temos um Bolonha que vem numa série espetacular. Tirando esta derrota com a Atalanta, está numa série muito positiva de resultados. Muito positivo. O Bolonha em casa nos últimos 10 jogos empatou 2, o resto venceu, empatou com o Nápoles, venceu o Inter, venceu o Lazio com goleada, venceu o Milan, por exemplo. Temos aqui um Empoli que está mais preocupado em não descer propriamente de divisão ou ficar lá perto disso. E claramente com esta derrota por 3-0 fica muito mais difícil a passagem para terem perdido em casa, a passagem à próxima fase. Temos aqui, eu agora já ia fazer as neiras, temos um Bolonha a 1.45, empate 4.35, Empoli 7.55. Não é descabido olharem para o ODR do Bolonha a 1.45. O mais de meio 1.33 acho que é o modo mais safe, que vocês até podem juntar alguma coisa. Há um modo interessante, mas eu ainda vou pesquisar um bocadinho mais sobre ela a nível de convocatório do Bolonha, etc. Que seria o golo em ambas as partes, 1.94. Talvez entre nesta odd para amanhã em pré no Telegram. Mas lá está, vai depender aqui um bocadinho como é que o Bolonha pode encarar esta partida ou não, porque o Bolonha ainda está na luta por o acesso à Liga dos Campeões através do campeonato, portanto pode de certa forma gerir aqui um bocadinho esse jogo nessa condicionante, portanto ainda vou ver. Estamos conversados, amigos, já sabem, espero que gostem. Finalizando como sempre, não sou apostador profissional, gosto muito de futebol, percebo um bocadinho, então tento entrar neste mundo devagarinho, aprendendo também todos os dias. Já sabem, o Telegram está na descrição, que é onde eu faço os acompanhamentos de jogos em live. Só tem lá um giveaway semanal para uma das casas com que nós trabalhamos. Todas as informações estão lá nas mensagens fixadas, é só vocês entrarem. Já sabem, se gostam, deixem aquele likezinho, subscrevam, comentem, que ajuda o algoritmo. E quase todos os dias estou em live naquela plataforma que nós não podemos mencionar.